as dicas mais clichês de organização que você já ouviu por aí, inclusive aqui nesse canal Organização Pessoal e em outros tempos. Quais são essas dicas? Fica aqui para conferir e para perceber algo por trás disso, que é bem importante e que pouca gente fala e que pouca gente percebe. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Edel, seja bem-vindo ao canal Organização Pessoal. E no vídeo de hoje, você não vai ver mais do mesmo de organização. Não, você vai ver sim. 5 dicas muito clichês que você já ouviu por aí, que inclusive eu já falei aqui no canal, e que eu vou repetir novamente aqui. E depois eu vou falar uma outra coisa para vocês. A primeira dica é a tradicional arrume a sua cama. É um hábito muito legal, é um hábito básico, né? Legal para quem faz isso. Segunda dica, lave a louça antes de dormir. Deixa, não só antes de dormir, né? Quando você suja uma louça, lave. Não deixe louça acumulando na pia, empilhando louça, enfim, bagunça na pia. Pra quê, né? É legal. É legal deixar tudo organizado na cozinha, dá uma cara bem bacana. Terceiro, encontre um lugar para cada coisa. Na casa, quem casa quer casa, né? A gente precisa encontrar um lugar para cada coisa, um tempo para cada coisa. Então, é uma dica também que a gente ouve muito falar. É importante. É um desafio. Bem como a dica de buscar bancadas vazias, buscar criar espaço, né? Com poucos itens nas bancadas, porque quanto mais coisas a gente tiver nas bancadas, mais difícil é para trabalhar, para limpar, para manusear, seja na mesa de trabalho, na bancada da cozinha ou em outro lugar da casa. Super 10 essa dica também, maravilhosa. Causa uma boa impressão, com certeza. E a outra dica, a quinta, né, é qual? Guarde as coisas logo no seu lugar. E aí tem aquela história de passeio organizado pela casa, que até eu já nomeei desse jeito, passeio organizado pela casa, que é o quê? É você passar pelos ambientes com uma cestinha e ir colocando cada coisa no seu lugar. Eu já não uso cesta, né? Eu já pego logo e já coloco no lugar. Já não tenho, assim, tantas coisas fora do lugar. Mas, assim, existe essa dica muitas vezes rolando aí em muitas conversas de organização. Agora, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: não se conformem com pequenos hábitos clichês de organização, que na verdade são superficiais e são clichês, sim. Eles nos auxiliam muito, com certeza, são hábitos legais, hábitos muito legais, básicos. Tem pessoas que não têm esses hábitos, sim. Porém, minha gente, simplesmente a gente ter um físico em ordem, o espaço físico em ordem, tudo em ordem na casa, isso não quer dizer que a gente está organizado internamente. Entendeu? Ter a casa organizada, nos mínimos detalhes impecavelmente, não quer dizer que a gente está organizado internamente, que a gente está ok internamente. Muitas vezes a gente está se enganando organizando fora, achando que tá tudo certo, e na verdade não tá. Eu sou uma pessoa que sempre consegue dominar muito bem o físico. Consigo dominar muito bem o externo. Tô falando isso por mim, tá, minha gente? Tô falando isso por mim. É muito fácil mudar as coisas de lugar em casa e dizer, uau, que legal, é assim que eu quero a minha casa. Só que, na verdade, a mudança que eu quero não é mudar as coisas de lugar na minha casa. Na verdade, a mudança que eu quero não é uma coisa nova para minha casa. Na verdade, a mudança que eu quero é bem diferente e eu ainda não consegui realizar. Muitas mudanças a gente quer fazer na nossa vida e a gente não consegue porque a gente tem medo, porque a gente está inseguro, porque a gente não tem coragem e porque a gente ainda não deu a cara a tapa para fazer acontecer. E aí a gente se engana achando que nessas coisinhas a gente consegue, uau, agora, mas não tá. Não tá. Cuidado, gente, cuidado. Eu sei que é importante a casa organizada, isso tudo é muito importante, mas a gente não pode usar isso como amuleto, isso como desculpa e achar que a organização superficial é só isso. Não é. Não é. Não é. Eu fiz vídeos aqui no canal muito delicados e complexos falando sobre minimalizar o você. Assiste esse vídeo, ele é bem intenso,
bem delicado e bem profundo, para a gente refletir sobre essa questão, para a gente começar a provocar uma organização um pouco mais intensa na nossa vida, sabe? Que começa realmente de dentro, que começa realmente lá dentro. E envolve muitas coisas. Muitos vídeos que eu falo aqui de arrependimentos, você vai perceber isso, sabe? Então, assim, uma coisa tem que... Sim, o espaço organizado nos traz leveza, nos traz bem-estar, a gente fica feliz de ver tudo organizado, mas a gente precisa estar bem com a gente mesmo, lá dentro. Isso é um dilema eterno, né? Isso é um círculo vicioso que a gente sempre vai ter que lidar com certas coisas. Então, eu digo assim, muitas vezes a gente nunca ousou abrir a gaveta lá dentro da nossa cabecinha, do nosso coraçãozinho, tirar pra fora e dizer assim, ó, vamos olhar essa bagunça agora? Vamos resolver ela? Muitas vezes eu digo assim, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente até pode conseguir escrevendo. Existe uma técnica chamada escrita terapêutica, né? Quem gosta de escrever em diário e sabe escrever de forma terapêutica, consegue fazer muita evolução, né? No seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento. Mas assim, somente isso não ajuda muitas vezes, porque a gente fica criando mais do mesmo. A gente vai se ajudando sozinho, sempre sozinho, sempre sozinho. Às vezes a gente precisa compartilhar. Eu sei que a decisão sempre é nossa, por tudo que a gente vai fazer. Nunca um profissional vai dizer, ó, você tem que fazer assim, né? Não vai dizer. Você é que vai ter que escolher o que você vai fazer, o que você vai escolher. Se você vai escolher esse ou aquele, né? Mas ele vai te ajudar a se conhecer e a perceber coisas que a gente não percebe muitas vezes. Então a gente tá falando aqui de quê? De realmente buscar apoio, buscar ajuda e buscar se ajudar também. Acho que a gente precisa ter coragem, criar coragem e ir mais longe nessa questão organização da bagunça, sabe? Porque uma coisa reflete na outra ou esconde a outra. Reflete ou esconde. Então, se a tua bagunça ela tá escondida lá dentro e não tá visível, mas tá te incomodando de alguma forma, atenção, presta atenção, liga o piloto aqui, ó, liga a anteninha e percebe o que você pode fazer. Muitas vezes a gente consegue se resolver sozinho. A gente, muitas vezes fazendo um esporte, né, fazendo esporte, se movimentando, a gente melhora muitas coisas na nossa vida quando a gente se movimenta. Da mesma forma quando a gente desenvolve hobbies, né, hobbies terapêuticos como a música, como a musicoterapia, como N coisas que a gente pode fazer, como o artesanato, são coisas que nos auxiliam muito, né? Mas enfim, a gente precisa perceber o que vai funcionar pra gente. Às vezes a religião também, você orar, você meditar, você conversar com Deus em oração, né? Você colocar para Ele as suas angústias. Às vezes a gente não sabe o que a gente tem, né? Só Deus que sabe mesmo o que passa na nossa cabeça e no nosso coração. Só Ele que entende, só Ele que sabe. E quando a gente coloca para Ele, mesmo de uma forma meio confusa, Ele mostra o caminho, Ele fala pra gente, Ele nos encoraja, Ele nos dá força. Então, às vezes a gente precisa reconhecer que a gente precisa perdoar mais, ser mais humano, né? Mais solidário com a gente mesmo, mais acolhedor com a gente mesmo. É algo que a gente precisa aprender. Eu digo assim, pra mim muitas coisas ajudaram. Acho que muitas coisas nos ajudam a organizar a nossa bagunça. Em primeiro lugar, encontrar pessoas que jogam a gente contra a parede e dizem assim pra gente. Às vezes a gente precisa disso, tem gente que precisa. Tem gente que não precisa de abraço e nem carinho, precisa realmente de um empurrão. E às vezes os empurrões são doloridos, mas a gente precisa de alguns empurrões. Às vezes a terapia pode ajudar, no meu caso ajudou bastante, para eu me conhecer melhor. A microfisioterapia foi algo que me ajudou também muito. E também, muitas vezes, assim, ó, passar por caminhos totalmente loucos e confusos, que não tem nada a ver com a gente, às vezes também nos ajudam a perceber quem a gente é e o que a gente está fazendo aqui, sabe? Então, eu não sei qual que é o seu caminho, qual vai ser a forma que você vai se encontrar para se descobrir e se conhecer. Mas fica a sacada, ok? Fica a sacada, fica a dica. Assista esses vídeos do canal que eu citei, que eu vou deixar aqui na descrição. E espero que você consiga encontrar o seu caminho, a sua jornada. E faça as melhores escolhas na sua vida. Um super beijo. E até o próximo vídeo.